Então toca a vinheta aí, meu chapa. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, ver o vídeo até o fim e aí depois dá like, dá dislike, no meio do caminho você comenta o nosso conteúdo, sugere temas e dá aquela copiada marota no link e espalha nas suas redes sociais. O tema de hoje é a Copa do Mundo de Futebol Feminino e a representatividade que teve esse campeonato e a seleção campeã e também a vice-campeã. E eu chegarei lá tópico por tópico. Estamos diante de uma competição que representa uma virada de chave na modalidade. A Copa do Mundo de Futebol Feminino, com a maior cobertura, com o maior nível de interesse, com a maior venda de ingressos, com a maior audiência de todos os tempos. Ou seja, foi a Copa do Mundo de Futebol Feminino que mais repercutiu e que de fato pode transformar a modalidade num outro patamar. Não só nos países que já investem na modalidade, como nos países que ainda engatinham nisso e que precisam claramente de mais estrutura, de mais cobertura, de mais mídia, de mais investimento, de mais clubes, de mais calendário. Por exemplo, o caso do Brasil. O Brasil ficou evidente que o interesse aumentou muito por conta da Rede Globo ter abraçado a ideia. E pela primeira vez a Copa do Mundo teve uma cobertura desse tamanho de uma TV aberta. E isso faz naturalmente com que o torneio chegue a mais gente e chegue de uma maneira qualificada, com uma transmissão de alto nível, com uma cobertura de alto nível, com matérias, com histórias, enfim, com os holofotes merecidos em cima de meninas que muitas vezes chegaram nessa primeira prateleira do futebol mundial sem estrutura nenhuma. E lembremos, além deste momento midiático da Copa do Mundo no Brasil, você tem um momento importante na legislação, porque agora os clubes de Série A obrigatoriamente precisam ter times de futebol feminino. Então, naturalmente, o caminho ele parece promissor, porque naturalmente você vai ter mais meninas praticando, melhores meninas podendo ser garimpadas e naturalmente isso vai, em algum momento, refletir na seleção. Então, acho que o caminho ele é bom e o resultado deixado pela Copa do Mundo, não só aqui como fora, também é muito bom, porque os índices mostraram que há um público consumidor, que há interesse, que as pessoas querem o esporte, inclusive nos lugares onde o esporte já é bem consumido, como por exemplo na Alemanha, na Suécia, na Noruega e nos Estados Unidos. Prova de que há uma evolução é a própria seleção holandesa que chegou na final pela primeira vez. É só a segunda Copa do Mundo da Holanda. A Holanda disputou a primeira Copa do Mundo em 2015, a segunda em 2019 e já chegou na final. E nesse meio do caminho, o que aconteceu? Ganhou a Eurocopa. A seleção francesa muito forte, acabou caindo no meio do caminho, mas tem uma liga de clubes muito desenvolvida, assim como acontece na Suécia, assim como acontece na Alemanha e em outros países. Então é uma Copa do Mundo que grita por investimento nos lugares onde esse investimento não tem, que clama por melhor estrutura onde carece de melhor estrutura e que reforça o quanto vale a pena o investimento para os lugares que já têm esse investimento. Por exemplo, Holanda e Estados Unidos. E aí chegamos à campeã. A seleção americana, tetracampeã mundial, é a seleção que tem mais títulos, é a seleção que mais investe, é a seleção melhor estruturada e tem uma jogadora que representa uma bandeira dentro e fora de campo, a Rapinoe, que foi campeã, artilheira e melhor jogadora, não só do torneio, como também da final. E por que a Rapinoe ela é tão importante nesse momento para a modalidade? Porque ela não só é relevante dentro de campo, uma jogadora madura taticamente, uma jogadora individualmente muito especial, muito decisiva, e os números na Copa do Mundo mostraram e provaram isso, como fora de campo, ela briga por situações que são determinantes ainda na modalidade. Quando se fala em igualdade, muitas vezes se cobra questões salariais e é compreensível que as pessoas rebatam a questão do salário, explicando, mas poxa, o futebol masculino ou os grandes nomes do futebol masculino, eles ainda geram mais dinheiro, então é natural que eles recebam mais. Isso é a parte. O que a seleção americana briga, e a Rapinoe é símbolo disso, é por uma igualdade em estrutura, em atenção, principalmente nos Estados Unidos, em que a seleção masculina tem um tratamento diferente e melhor que a seleção feminina em termos de ferramentas, por exemplo, viagem, estrutura de hospedagem e por aí vai, quando claramente há um abismo entre as duas seleções em resultado. A gente está falando de uma seleção campeã do mundo, campeã olímpica, a seleção feminina, contra uma seleção masculina que não ganhou nada, que não representa nem quarta nem quinta prateleira no futebol masculino. Então a briga
ela é genuína e ela é justa da seleção feminina contra a sua própria federação. E a Rapinoe representa muito dessa briga. E ela peita, inclusive, o próprio Donald Trump, que já teve frases e pensamentos que batem muito de encontro àquilo que a Rapinoe e muitas das garotas da seleção pensam. Portanto, a Rapinoe, no meio do campeonato, já tinha avisado que, em caso de título, ela não iria à Casa Branca, foi rebatida pelo Trump e por muitos dos seus seguidores, manteve a postura, falando não vou, protestou em campo, por exemplo, não cantando o hino, e terminou a competição ganhando o título e arrastando todos os prêmios individuais. Uma grande resposta de resistência, ela é um protesto em forma de atleta, e sim, futebol e política em vários momentos se misturam e são necessários esses momentos para que de fato algumas mudanças aconteçam, porque algumas revoluções e algumas mudanças profundas na maneira de pensar, na maneira de tratar, elas não acontecem sem um pé na porta, sem atitude, sem alguém dando a cara. E a cara neste momento desta mudança é a Rapinoe. E olha que a gente está falando de um país que tem estrutura para o futebol feminino, mas que mesmo assim há diferenças muitas vezes inexplicáveis e injustas do futebol masculino com o futebol feminino. É compreensível e eu entendo que comercialmente você tem produtos diferentes, que tem uma história já de Copa do Mundo desde 1930, com patrocinadores, com investimentos, enfim, com um mercado que gira em torno, contra uma outra modalidade que foi ter a sua primeira Copa do Mundo em 91, que agora é que está chegando e explorando alguns mercados publicitários. Mas sim, para você chegar nesse mercado, sentar com essas pessoas, você precisa muitas vezes gritar e falar: eu estou aqui, eu represento, eu dou o resultado e muitas vezes sou melhor, inclusive, do que aqueles que ganham mais ou que são melhor tratados que eu. E essa pessoa é a Rapinoe. Ela é muito importante não só para o futebol feminino, como para o esporte de uma maneira geral, porque ela representa, ela sabe o seu papel e ela sabe o seu lugar. É a grande jogadora de futebol feminino em 2019 e uma das grandes atletas de 2019. Eu sugiro que vocês guardem esse nome e sugiro também que você se inscreva no canal, toque na notificação e volte sempre.